Vamos pensar que em uma sala de aula com 20 alunos, a razão entre o número de homens e mulheres seja 2 está para 3, né? Aqui nós temos uma fração que representa a razão, tá? 2 partes está para 3 partes. Como ele quer homens e mulheres, a gente sabe que 2, né, está ligado à quantidade de homens e 3 está ligado à quantidade de mulheres. Podemos determinar a quantidade dos homens e mulheres dessa sala? Claro que sim, né? Sem usar equações, sem usar álgebra. Né? Primeiro, vamos escrever a razão. 2 está para 3. Quer dizer o quê? O numerador da fração 2 quer dizer que existem duas partes com a mesma quantidade de homens. Olha que bacana. E 3 quer dizer que são três partes com a mesma quantidade de mulheres. Que bacana, né? A gente também descobre que a razão é excludente. Por que excludente? Porque nós temos duas partes para homens e três partes para mulheres, né? Não estando fazendo parte uma da outra. Ok? Que ótimo, né? Ao todo, sendo cinco partes de pessoas entre homens e mulheres. Aqui, por que cinco? Olha, duas partes para os homens, mais três partes para as mulheres, adicionando vai dar o quê? Cinco. Como existem 20 alunos na sala, dito na própria questão, você vai dividir então por essas cinco partes com a mesma quantidade de pessoas, dando quatro pessoas para cada quantidade. Que bacana, né, gente? Daí, escrevendo de novo a razão 2 está para 3, nós temos que o quê? Multiplicarmos tanto o numerador como o denominador por 4, aqui encontrado. Nós, por que 4? Porque nós acabamos de encontrar que são quatro pessoas por cada parte. Como os homens estão em duas partes, né? 2 vezes 4 dá o quê? Dá 8. E 3 vezes 4, 12. Então ficou fácil, gente. Ficou muito fácil mesmo, né? Achamos a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Olha que ótimo, que coisa simples. Você não precisa estar fazendo aí, oh meu Deus, me deixe, né? Vamos usar esse modelo matemático que fica muito melhor para as nossas vidas e para as provas que nós vamos fazer pela frente. Ou melhor, que vocês vão fazer pela frente. Daí a gente então conclui o quê? Que são 8 homens, quantidade real, e 12 mulheres. Que ótimo, né? Ao total de 20 alunos. Como a questão que é a quantidade de homens e mulheres, aqui está. Pronto. Perfeito, né? Agora, a sala de aula tem uma certa quantidade de alunos, entre homens e mulheres. A razão entre os homens e o total de alunos da sala é 2 está para 5. Observe que houve uma mudança, não é igual à questão anterior. Podemos determinar a quantidade de alunos sabendo-se que existem 36 mulheres na sala? Sim, vamos ver. É uma razão includente. Por que includente? Olha, as duas partes de homens fazem parte das cinco partes das mulheres, do total de alunos, né? Duas partes dos homens, elas fazem parte das cinco partes de alunos, que é o total entre homens e mulheres. Aí por que não pode? Porque é o tipo de situação que nós estamos trabalhando. É uma razão includente, né? Onde os homens fazem parte, estão inclusos na quantidade de alunos. Perfeito. Aí você entendendo isso e desenhando aqui para visualizar, fica melhor. A quantidade de homens são quanto? Duas partes aqui. Logicamente, ao todo são cinco partes entre homens e mulheres. As mulheres são três. Por quê? 2 mais 3 são cinco partes. Pronto. Aí você começa a perceber. Não precisa usar a equação. Precisa ir para a álgebra. Tá? E aí, rapidinho, você usando esse modelo matemático, são duas partes de homens. Olha que interessante. Cinco partes de mulheres. Ok? As mulheres, então, são três partes. E o total são cinco. Daí a gente pode fazer a razão. Três partes das mulheres está para cinco ao todo. Né? Quando mulheres está sendo incluso no total de alunos. Daí a gente sabe que as mulheres são três partes, e o total são cinco partes, e foi fornecida a quantidade de mulheres, acabou. Foi por isso que eu fui para as mulheres, que foi fornecida a quantidade de mulheres. É saber usar o modelo matemático, a modelagem, tá? Importantíssima. Então, se são 36 mulheres e são três partes iguais, matamos. Matamos. Fazemos o quê? Dividimos 36 por três partes. Dá quanto? 12. 12 vezes 3 dá 36. Que ótimo. Acabou. Por que acabou?
Porque se são 5 partes ao todo, eu vou multiplicar vezes 12 pessoas. Olha, 5 vezes 12 dá quanto, gente? 60. Que ótimo. 60 alunos que correspondem a 5 partes. Gente, que maravilha. Acabou? É, acabou. Que ótimo. Vamos fazer assim de agora em diante.